A principal ferramenta por trás dos jogos são as engines, motores gráficos ou só motor, como você quiser chamá-los. Eles são a ferramenta principal que vão ditar como o processo de criação do jogo vai ser feito, porque engines diferentes têm foco em coisas diferentes. Tem diferentes físicas, diferentes formas de renderização, diferentes formas de implementar coisas no jogo. Por exemplo, a engine da série Forza, a Forza Tech, tem anos de desenvolvimento baseado em jogos de corrida e criando o que esses jogos necessitam. Todos os sistemas do jogo são feitos para interagir com carros, então quando a Playground Games resolve usar a Forza Tech para desenvolver um RPG como Fable, ela precisa modificar e criar novos mecanismos para essa engine, para conseguir dar vida ao jogo que eles planejam fazer. Esse é um dos motivos porque Fable foi anunciado em 2020 e ficamos tanto tempo sem saber nada dele. Por esse motivo é que estúdios têm que escolher bem qual engine usarão em seus jogos e quando o trabalho árduo de ajeitá-las vale a pena. Foi baseado nisso que Mark Darrah e sua equipe da BioWare responsável por Dragon Age estavam à procura de uma nova engine, mesmo antes de terminar o Dragon Age 2 de 2011. Eles sentiam que a engine Eclipse, usada para desenvolver Dragon Age 2, não era mais capaz de produzir jogos com os gráficos almejados pela equipe de Darrah. Embora a ideia de trocar de engine não tenha sido uma novidade para a equipe, essa ideia ganhou força no final do desenvolvimento de Dragon Age 2. Depois de algumas conversas com o executivo da EA, Patrick Sunderland, eles acharam uma solução, a engine Frostbite, engine que a DICE, outra empresa da EA, tinha criado especialmente para os seus jogos de tiro em primeira pessoa, Battlefield. Mesmo a engine nunca tendo sido utilizada para desenvolver um RPG, o poder que a Frostbite tinha agradou a equipe da BioWare. Além disso, a DICE tinha uma equipe de engenheiros que trabalhavam em tempo integral na Frostbite, gerando ela cada vez mais. Outra coisa importante era que a EA era a dona da Frostbite, então se a BioWare adotasse a Frostbite como engine padrão para os seus novos jogos, ela poderia compartilhar tecnologia e conhecimento com os outros estúdios da EA, que também utilizavam a engine, como a própria DICE, a Criterion, responsável pela série Need for Speed, e os estúdios da EA que também resolvessem usar a engine. Assim, o desenvolvimento dos jogos da Frostbite ficaria cada vez mais fácil. No final de 2010, enquanto a maior parte da equipe de Dragon Age estava terminando Dragon Age 2, Mark Darrah pegou um pequeno grupo para trabalhar em um protótipo que chamaram de Blackfoot. O protótipo tinha dois objetivos principais: começar a sentir e se familiarizar com a Frostbite e fazer um jogo gratuito multiplayer no universo de Dragon Age. Jogo esse que nunca viu a luz do dia. E após poucos meses, Blackfoot também acabou não dando certo, devido ao desafio que era progredir com o desenvolvimento desses projetos de forma aceitável na Frostbite com uma equipe pequena. Ao final de 2011, com tanto Blackfoot como a expansão de Dragon Age 2 cancelados, Darrah tinha uma equipe substancial disponível para começar a trabalhar no novo projeto da BioWare. Aí ressurgiu a velha ideia da Inquisição e começaram a falar sobre como Dragon Age 3 poderia ficar na Frostbite. Em 2012, eles tinham um plano em andamento. Dragon Age 3 Inquisition, que mais tarde perderia o 3, seria um RPG de mundo aberto, bastante inspirado no sucesso da Bethesda. Skyrim aconteceria em todas as novas áreas do mundo de Dragon Age e teria o ritmo que Dragon Age 2 não tinha. Uma das principais questões da equipe desse novo Dragon Age era chocar e surpreender o jogador com enormes quantidades de conteúdo, para compensar a sensação da falta de conteúdo que os jogadores tiveram com Dragon Age 2. A BioWare queria que Dragon Age Inquisition fosse um jogo de lançamento da próxima geração de consoles, o PlayStation 4 e o Xbox One. Mas precisamos lembrar que essa geração do PS4 e Xbox One foi lançada no meio da ascensão dos jogos para smartphone, como Android e iPhone. Boa parte da indústria mostrava preocupações de que o Xbox One e o PS4 não iam vender tão bem. Para garantir que o jogo não falhasse financeiramente, a EA, sempre EA, insistiu para que o jogo também lançasse para PS3 e Xbox 360, consoles que já tinham vendido milhões de unidades na época. Embora você possa sentir vontade de xingar a EA, como eu senti quase agora há pouco, por isso, esse foi um movimento que praticamente todas as empresas third party fizeram. Com isso, significava que Inquisition teria que ser lançado para 5 plataformas de uma vez, os consoles de mesa e o PC, algo inédito para a BioWare. A ambição em volta do jogo estava cada vez maior. Foi o primeiro jogo 3D da BioWare e seu primeiro jogo na Frostbite, um motor que nunca tinha sido usado para um RPG. Eles tinham cerca de 2 anos para fazer o jogo. Ele teria que rodar perfeitamente em 5 plataformas, 2 das quais eles nunca tinham trabalhado antes, e precisava restaurar a reputação da equipe de Dragon Age e da BioWare. Precisava fazer tudo isso com ferramentas que não existiam ainda. Então em 2012, quando a Inquisition entrou em desenvolvimento, a Frostbite era como uma fábrica sem linha de montagem apropriada. Antes de Dragon Age Inquisition, os desenvolvedores da EA tinham usado a Frostbite majoritariamente para fazer jogos de tiro em primeira pessoa, como Battlefield
Medal of Honor. Os engenheiros da Frostbite nunca tinham criado ferramentas que tornassem o personagem principal visível para o jogador. Isso não tinha necessidade em jogos de primeira pessoa, já que você vê através dos olhos do personagem. O máximo que o jogador via era 2 mãos voadoras, uma arma e as pernas do personagem. Battlefield precisava ter elementos de RPG como estatísticas, magias, um sistema de salvamento de jogo manual. Em Battlefield, por exemplo, o jogo salva automaticamente, então Frostbite não conseguia criar nenhuma dessas coisas no padrão. No começo, a equipe de Dragon Age subestimou o quanto de trabalho eles teriam que fazer para Frostbite se adequar ao jogo que eles queriam fazer. Os personagens de Dragon Age precisavam fazer diversas coisas que os personagens de Battlefield não faziam em terceira pessoa. Se mover, caminhar, conversar, pegar espadas, e essas espadas precisavam causar dano quando balançavam. Você precisava pressionar um botão para balançá-las. Obviamente a Frostbite não era inutilizável. Ela podia fazer alguma dessas coisas, mas não todas. Na Riot e sua equipe sabiam que seria difícil mudar seus jogos para a Frostbite. Sabiam que estavam trocando dor a curto prazo por benefícios a longo prazo. Mas durante o desenvolvimento inicial de Dragon Age Inquisition, até mesmo as tarefas mais básicas eram terríveis de serem feitas. A Frostbite ainda não tinha as ferramentas que precisavam para fazer um RPG. Sem as ferramentas no lugar, um designer não tinha ideia de quanto tempo poderia demorar para fazer algo tão fundamental quanto áreas de cenário. Dragon Age Inquisition deveria deixar o jogador controlar uma equipe de 4 pessoas, mas esse sistema ainda não estava no jogo. Como poderia um designer de nível descobrir onde colocar obstáculos em um mapa se não pudesse testá-lo com uma equipe completa de personagens? Mesmo quando as ferramentas da Frostbite começavam a funcionar, eram cheias de coisas difíceis de usar. John Appler, um designer cinematográfico, lembrou-se de uma versão demo interna para a qual teve que passar por um trabalho terrível apenas para fazer uma cena que foi cortada. Abre aspas. Eu tinha que começar a conversa no jogo, abrir minhas ferramentas ao mesmo tempo. Então, no momento que chegava no diálogo, tinha que apertar o botão de pause muito rápido, porque do contrário, iria para o próximo diálogo. Então tinha que adicionar animações e poderia polir 2 ou 3 vezes antes que desse pau. Então teria que começar o processo novamente. Foi a pior experiência que já tive com uma ferramenta. Fecha aspas. A equipe da Frostbite, da DICE, passou um tempo apoiando Appler e outros designers, respondendo perguntas e consertando bugs, mas os recursos deles eram limitados. Não ajudou também o fato do estúdio da DICE ser na Suécia, que estava 8 horas antes de Edmond. Se um dos designers da BioWare tivesse uma pergunta para a DICE na parte da tarde, poderia demorar um dia inteiro antes de ter uma resposta. Como criar novos conteúdos na Frostbite era tão difícil, tentar avaliar a qualidade desses conteúdos tornou-se impossível. Em um momento, Patrick Weeks, um escritor, tinha terminado uma cena entre vários personagens e inseriu ela no jogo. Ele levou então para alguns chefes da BioWare para uma avaliação de padrão de qualidade. Quando ligaram o jogo, descobriram que só o personagem principal conseguia falar. Weeks contou que, abre aspas, o motor não tinha associado as falas dos personagens que não eram do jogador. Você dizia algo, então saía a resposta, blip, 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 daí saía algo de novo e pensava, certo, não sei se posso avaliar o nível de qualidade sem as palavras, fecha aspas. No meio disso tudo, ainda teve as atualizações da Frostbite que deixaram esse processo ainda mais desafiador. Tudo fez que a equipe da Frostbite atualizava a engine com novas correções e recursos. Os programadores da BioWare tinham que mesclar isto com as mudanças que fizeram na versão anterior. Elas teriam que passar pelo novo código e copiar e colar todas as coisas antigas que construíram. Inventário, salvamentos, personagens. Em seguida, testar tudo para garantir que não quebraram nada. Eles não conseguiam encontrar uma maneira de automatizar esse processo, então tinham que fazê-lo manualmente. Havia momentos em que a compilação não funcionava por um mês, ou ficava instável, principalmente quando a nova versão da engine era lançada e a equipe de ferramentas começava a fazer a modificação necessárias. Enquanto isso, a equipe do jogo ainda estava trabalhando e avançando, enquanto ficava cada vez pior e mais bagunçado. Se os engenheiros e designers da BioWare estavam com diversos problemas devido à Frostbite, o departamento de arte, entretanto, estava se divertindo. Apesar de todos os problemas que a Frostbite enfrentava ao ter que dar vida a um RPG, a Frostbite era uma ferramenta perfeita para criar ambientes grandes e lindos. Os artistas do estúdio aproveitaram para construir florestas densas e pântanos obscuros que povoariam Dragon Age Inquisition. Os artistas do cenário da BioWare passaram meses fazendo o máximo possível, enquanto ainda não sabiam do que os designers precisavam. Segundo Ben McGrath, chefe de desenvolvimento do cenário, abre aspas, as áreas do cenário ficavam prontas mais rápido do que qualquer outro aspecto do jogo. Durante um longo período do tempo, houve uma piada no projeto de que fizemos um gerador de captura de telas fantástico, porque poderia simplesmente caminhar por aquele cenário sem ter nada a fazer. Poderia tirar grandes fotos. Fecha aspas.
Em um mundo ideal, um grande projeto como Dragon Age Inquisition teria um time dedicado de design de sistema, seriam responsável apenas pela parte que lhe diziam respeito. Eles planejariam missões, atividades, todos os encontros que poderiam manter os jogadores distraídos enquanto exploravam o mundo de Inquisition e trabalhariam para deixar a jogabilidade melhor possível. No mundo real, as equipes de Mike Laidlaw, que chefiava as equipes de história e de jogabilidade, não tinham tempo para isso. A Frostbite não permitia. Conforme entraram no desenvolvimento do jogo, os designers de Inquisition descobriram que não podiam testar novas ideias, porque faltavam muitas coisas básicas. Havia coisas suficientes para fazer em cada área do jogo. A câmera não funcionava, então eles não podiam dizer isso. As missões eram interessantes bastante, eles também não podiam responder, porque o sistema de combate não existia. Em um dia, no final de 2012, depois de um ano tenso de desenvolvimento, Mark Darrah chamou Mike Laidlaw para almoçar. Neste almoço, Mark Darrah deu a ideia de adicionar novas raças jogáveis em Inquisition. Até aquele momento do desenvolvimento, o jogador só poderia escolher um humano para ser Inquisidor. Laidlaw ficou perplexo com a ideia, já que teria que quadruplicar o orçamento do jogo para animações, dublagem e roteiros. Mas com Laidlaw concordando que seria possível fazer isso, ele não só ganhou mais orçamento para criar essas coisas, ele também ganhou mais um ano de produção. Com tudo isso, Mark Darrah já tinha determinado que seria impossível terminar Dragon Age Inquisition em 2013. O jogo era muito grande, eles tinham subestimado o tamanho de muitas tarefas por causa dos problemas da Frostbite. Para fazer o Inquisition tão bom quanto o RPG de mundo aberto que Darrah e os outros tinham imaginado, deveriam atrasar pelo menos mais um ano. Darrah estava no processo de preparar uma proposta para a EA. Se deixassem a BioWare atrasar o jogo em troca, seria ainda maior e melhor do que qualquer um na EA tivesse imaginado. Entrada em uma sala de conferência do segundo andar com vista para o saguão do hotel que compartilhava um prédio com a BioWare, Darrah e seus líderes apresentaram um esboço de novos pontos de marketing que incluiriam montarias, uma câmera nova, tática elegante e a grande mudança, raças jogáveis. Eles juntaram o que chamaram de proposta de escopo em 3 camadas, e era assim: o que eles poderiam fazer com um mês extra, o que eles poderiam fazer com mais 6 meses e o que eles poderiam fazer com um ano a mais. E o pior cenário, todas as coisas que teriam que cortar caso a EA não permitisse que atrasassem Dragon Age Inquisition. Um dia, em março de 2013, Mark Darrah e o chefe da BioWare, Aaron Flynn, pegaram um voo cedo para os escritórios da EA em Redwood Shores, Califórnia. Eles estavam confiantes de que a EA lhes daria alguma margem de manobra, mas ainda era desesperador, especialmente na sequência da recente turbulência da EA. A publicadora tinha acabado de dispensar o CEO John Riccitiello e tinha recrutado um integrante da diretoria, Larry Probst, para ficar no lugar enquanto caçava o novo executivo. É impossível saber como Probst reagiria ao pedido da BioWare. Atrasar Dragon Age Inquisition afetaria as projeções financeiras da EA para aquele ano fiscal, o que nunca é uma boa notícia. A reunião com Probst durou 2 horas e teve algumas gritarias, mas no fim a equipe da BioWare conseguiu o que queria. Não se sabe ao certo qual foi o motivo da EA ter aceitado a proposta da BioWare. Talvez tenha sido uma proposta convincente, ou talvez fosse turbulência executiva. Ele pode ter sido a má recepção de Dragon Age 2 que acordou a EA, ou o fato da EA ser chamada de a pior empresa nos Estados Unidos, porque vencer o prêmio da Consumerist por 2 anos seguidos teve um impacto tangível nos executivos da publicadora, levando a algumas reuniões internas sobre como a EA poderia reparar a imagem. Seja qual fosse o motivo ou os motivos, a EA autorizou o atraso. Mandar Dragon Age Inquisition um ano para a frente poderia prejudicar os ganhos, mas se levasse a um jogo melhor, seria uma vitória. A Dragon Age 2 ainda pairava sobre a equipe como uma sombra, assustando Laidlaw e outros líderes de departamentos enquanto tentavam descobrir quais mecânicas de jogabilidade funcionariam melhor para o Inquisition. Mesmo depois da apresentação na PAX, tiveram problemas para aderir a uma visão. Havia insegurança na equipe devido ao mau resultado de Dragon Age 2. Houveram debates sobre combate, se eles devem ser de ação rápida como Dragon Age 2 ou voltar ao foco tático de Origins, e muitas discussões sobre como preencher o mundo de Inquisition. Nos meses que sucederam a PAX 2013, a equipe de BioWare abandonou muito do que eles mostraram na demo que eles apresentaram lá, como o barco queimando ou entreposto capturado. Mesmo as ferramentas menores passaram por mudanças. Tudo isso porque Dragon Age Inquisition não teve uma pré-produção de fato, na qual os designers poderiam brincar com protótipos e descartar o que não funcionava ou que não ficava legal. Com isso, Laidlaw teve uma posição muito ruim, onde teve que tomar decisões difíceis, como escolher o que cortar e o que manter. Os jogos anteriores da BioWare haviam sido grandes, mas nenhum deles tão gigantesco quanto Inquisition. Ao final de 2013, a equipe de Dragon Age Inquisition incluía mais de 200 pessoas.
com dezenas de artistas externos e especializados na Rússia e na China. Cada departamento tinha suas próprias lideranças, mas ninguém funcionava no vácuo. Se um escritor queria colocar uma cena de 2 dragões lutando, teria que levá-la para a equipe de design para um layout, então para a equipe de arte para a modelagem, e em seguida para a equipe cinematográfica para garantir que todas as câmeras apontassem para os lugares certos. Precisavam de animações, caso contrário os 2 dragões ficariam ali olhando um para o outro. Depois havia os efeitos visuais, os efeitos de áudio e controle de qualidade. Coordenar tudo isso era um trabalho de tempo integral para várias pessoas. Um termo comum usado dentro do desenvolvimento de jogos é o termo bloqueio, que descreve quando um desenvolvedor não consegue terminar o trabalho porque está esperando que outra pessoa envie uma arte integral, um código. O bloqueio sempre foi um problema no desenvolvimento de Inquisition, mas conforme engenheiros tanto na BioWare quanto na DICE adicionaram mais e mais recursos à Frostbite, trabalhar em Dragon Age Inquisition se tornou significativamente menos tedioso e mais fácil. As ferramentas começaram a funcionar corretamente, os níveis começaram a ficar em forma, e as pessoas do desenvolvimento de Dragon Age que tinham sido atrasadas pela Frostbite antes, como os designers de sistema, foram finalmente capazes de implementar e testar as ideias no mundo aberto do jogo. Eles estavam ficando sem tempo com tudo, e outro atraso era fora questão. Todos os anos no Natal, cada equipe da BioWare mandava um protótipo do jogo para todo o estúdio jogar no recesso. O jogo mais próximo do lançamento era a prioridade máxima, e durante o Natal de 2013, esse jogo era Dragon Age Inquisition. Da Rice e a equipe passavam longas horas em novembro e dezembro compilando uma versão jogável. Não precisava ser perfeita ou estar polida, afinal ninguém fora da EA veria essa versão. Porém, Dara viu nisso uma oportunidade de medir o tamanho que Inquisition estava tomando. Então eles fizeram uma compilação que teria a, entre aspas, narrativa jogável. As pessoas poderiam jogar toda a história, mas faltaria grandes partes, e às vezes, em vez de uma missão, o jogo apenas exibiria grandes caixas de texto e descreveria o que deveria acontecer. Quando o resto da BioWare jogou essa versão e voltou com seu feedback para a equipe de Dragon Age, Dara percebeu que o jacaré já tinha saído da água há muito tempo e que ele e sua equipe tinham diversos problemas. Havia reclamações importantes sobre a história do jogo. Alguns comentaram que o jogo realmente não fazia muito sentido e as motivações para os jogadores não eram muito lógicas. No começo de Inquisition, falando de maneira bem simplista, uma explosão abriria uma fenda entre 2 mundos. A versão original da história de Inquisition permitiria que o jogador fechasse essa abertura e assumisse o mando de Inquisidor durante o prólogo, o que estava causando alguma preocupação, como dizendo que isso não ajudava a história e que por que ficar vendo no começo do jogo, ele perderia a sensação de urgência na história. Os editores sabiam que corrigir um problema desses aumentaria horas extras para todos no estúdio, mas o que eles poderiam fazer? Eles embarcaram uma missão que chamavam de Operação Marreta. E os editores revisaram todo o primeiro ato de Dragon Age Inquisition, adicionando e ajustando cenas para que o jogador tivesse que sair e recrutar ajuda em uma das facções guerreiras do jogo, os magos ou os templários, antes de fechar a fenda e se tornar um inquisidor, o que fez com que eles não tivessem que refazer a história toda e apenas remodelar algumas partes da história, como acontece em qualquer jogo. Outro grande feedback negativo em relação ao protótipo de fim de ano era que as batalhas não estavam divertidas. Em janeiro de 2014, na esperança de resolver esse problema, Daniel Kendin, designer de luta da BioWare, começou a experimentar algumas coisas para tentar melhorar o jogo nesse quesito. Kendin tinha recentemente se juntado à BioWare depois de 12 anos trabalhando na Relic, um estúdio com sede em Vancouver, mais conhecido por jogos de estratégia como Dawn of War, e tinha trazido consigo um rigoroso novo método para acertar combates em videogames. Kendin foi até a chefia da BioWare com uma proposta: dar-lhe autorização para chamar toda a BioWare que trabalhava em Inquisition uma vez por semana durante 1 hora, por 4 semanas seguidas, para as sessões obrigatórias do jogo. Os chefes concordaram, então Kendin abriu seu próprio laboratório, trabalhando com os outros designers para construir um conjunto de encontros de combate para que o resto da equipe pudesse testar. Devido às batalhas de Dragon Age serem compostas por tantos fatores, habilidades do jogador, estatísticas, força do monstro, posicionamento e assim por diante, Kendin viu seu experimento como uma oportunidade para identificar onde os problemas estavam. Após cada sessão, os testadores teriam que preencher algumas pesquisas sobre suas experiências. Quando as pesquisas voltaram durante a primeira semana de experimento de Kendin, a nota média foi de 1.2 de 10. De alguma forma, isso foi bom para a equipe de jogabilidade de Inquisition, não por terem feito algo ruim, mas por terem enfrentado os problemas de frente. Ao longo das semanas seguintes, Kendin e seu time fizeram vários pequenos ajustes na habilidade de combate, aumentando os tempos de pausa na luta e alterando as velocidades de animações com base no feedback que receberam. 4 semanas depois, ao fim do experimento, a nota média do combate do jogo era de 8.8. Conforme 2014 foi passando, a equipe de Dragon Age Inquisition teve um progresso significativo no jogo.
Embora muitos da equipe desejassem que não tivessem que lançar o jogo para Xbox 360 e PS3, que já eram consoles antigos, datados em questão de hardware, tanto o PS4 quanto o Xbox One eram muito mais poderosos que a geração anterior. Tanto o PS4 quanto o Xbox One eram muito mais poderosos que a geração anterior, em particular quando se tratava de memória RAM, que permite a um jogo acompanhar tudo o que está acontecendo na tela. O PS3 e o Xbox 360 funcionavam com tecnologia gráfica de 2004 e 2005. Simplesmente não chegavam aos pés da tecnologia dos novos consoles. A memória RAM de um console é feita para o jogo acessar de forma rápida arquivos para mostrar na tela. Arquivos que se referem a mostrar personagens em tela, objetos e scripts do jogo. Quanto mais RAM, mais coisas o jogo, em teoria, pode mostrar ou fazer. O Xbox 360, por exemplo, tem 512 MB de memória RAM unificada. E o PS3 tem 256 de RAM para o sistema e 256 de RAM para a placa de vídeo. Já os novos consoles, PS4 e o Xbox One, tinham 8 GB de RAM cada um deles. Embora mude tecnologia e como são usadas pelo sistema, elas ainda eram quase 16 vezes maiores que as memórias RAM do PS3 e Xbox 360. Mas logo no começo do desenvolvimento, Dara e Laidlaw tinham decidido não apresentar características para as versões de nova geração que não pudessem existir nas versões anteriores. Eles não queriam que Inquisition no PS3 e no Xbox 360 parecesse um jogo diferente. Isso limitou muito do que a equipe poderia fazer com o jogo, o que significava que a equipe precisava encontrar soluções criativas. Provavelmente, se os chefes da BioWare tivessem brigado mais para lançar Inquisition só PS4 e Xbox One, eles não teriam se arrependido, já que a EA e outras grandes publicadoras haviam subestimado severamente o sucesso do PS4 e Xbox One. Ambos os consoles venderam muito bem em 2013 e 2014, e as versões do PS3 e Xbox 360 de Inquisition acabaram compondo apenas 10% das vendas do jogo, de acordo com Mark Dara. Embora a equipe de Dragon Age tivesse progredido bem com o jogo em relação ao início caótico, e todos estavam mais confortáveis com a Frostbite, parte do jogo ainda estavam atrasados em relação ao cronograma da equipe. Muito disso porque as ferramentas da engine começaram a funcionar tão tarde no processo de desenvolvimento e porque Inquisition era um jogo tão grande e complicado que a equipe não conseguiu implementar alguns recursos básicos do jogo até o último minuto. Devido a tudo que estava tão atrasado, a equipe da BioWare só pôde identificar algumas falhas de Inquisition durante os últimos meses de desenvolvimento. Tentar determinar o fluxo e o ritmo do jogo antes desse período era impossível devido aos problemas enfrentados pela equipe, mas o tempo da equipe estava acabando e a BioWare não podia atrasar a Inquisition por mais um ano. Eles tinham que entregar o jogo no final de 2014. Isso deixou a equipe com duas opções. Opção 1, se concentrar com o jogo incompleto, cheio de rascunhos e ideias não testadas, e isso depois de Dragon Age 2 não era uma opção válida de nenhum. Então eles precisavam pegar o tempo para rever e polir todos os aspectos de Inquisition, já que Dragon Age Inquisition é uma resposta direta a Dragon Age 2, segundo os próprios desenvolvedores. Outra opção era o crunch. A equipe de Dragon Age passou por vários períodos de horas extras prolongadas durante o período de desenvolvimento de Inquisition, mas isso seria ainda pior. Significaria meses de noites e fins de semana de escritório. Conforme eles trabalharam em modo crunch, através de 2014, modo crunch horários extras excessivos. Dara e sua equipe finalmente finalizaram os recursos que desejavam ter conseguido fazer no primeiro ano de desenvolvimento. Eles tinham completado o sistema de poder, que permitia que o jogador ganhasse influência dentro da Inquisição ao perambular pelo mundo resolvendo problemas, encheram os desertos e os pântanos de Inquisition com missões secundárias, tesouros escondidos e enigmas astrológicos. Ideias que não funcionavam como ambientes reativos, escadas destrutivas, lama que aderia aos sapatos, foram imediatamente removidas. Os escritores, por exemplo, se lascaram e reescreveram o prólogo pelo menos 6 vezes, pela conta de um dos produtores. Embora não tivesse tempo de dar quase tanta atenção ao final, apenas alguns meses antes do jogo ser lançado, adicionaram algumas características que seriam fundamentais, como um botão pular para o Inquisidor saltar sobre cercas e gradualmente escalar montanhas. A equipe havia originalmente programado Inquisition para outubro, mas no verão do hemisfério norte pularam outras 6 semanas para frente para o polimento do jogo. E caso você não saiba, o polimento é a fase de desenvolvimento na qual o conteúdo e os recursos de um jogo estão completos e tudo o que resta é a otimização e a correção de erros. E por falar em erros, Dragon Age Inquisition tinha cerca de 99 mil bugs, segundo Mark Dara. E os bugs eram fáceis de se resolver, mas para a BioWare era muito difícil descobri-los. Exigia a experimentação criativa do controle de qualidade, que gastou infinitas tardes testando tudo, desde as complexidades do sistema de elaboração até se você podia pular para fora de uma montanha
e cair através do cenário. Nos últimos meses, o escritor Patrick Weeks levava parte do jogo para casa e deixava o filho de 9 anos jogar. O garoto estava obcecado por montar e desmontar o cavalo, o que o Weeks achou divertido. Uma noite, o filho de Weeks disse que se havia sido morto por um monte de aranhas, o que parecia estranho. Os personagens dele estavam em um nível muito alto para serem mortos por aranhas. Confuso, Weeks carregou o jogo e logo viu que um grupo de aranhas tinham aniquilado a equipe do garoto. Depois de fuçar o mapa, Weeks descobriu qual era o problema. Se o jogador desmontasse do cavalo no lugar errado, todos os equipamentos de seus companheiros iam desaparecer. Esse bug só foi descoberto porque o filho do escritor gostava muito de cavalos. Pra você ter ideia da quantidade de bugs que o jogo tinha naquele momento. Mark Darrah, responsável por conduzir o desenvolvimento de Dragon Age Inquisition até o final, tem habilidade e experiência para saber quais problemas valiam ou não a pena reparar, como por exemplo bugs que interrompiam o progresso do jogo e alguns que não valiam a pena reparar, como pequenos bugs visuais que não interferiam na experiência geral do jogo. Em um RPG muito aberto desse tamanho, não seria prático e levaria muito tempo tentar corrigir todos os erros possíveis. Então tiveram que priorizar os mais problemáticos. Algo que ajudava a equipe de Dragon Age é que ela estava cheia de veteranos e estavam bem entrosados entre si como equipe, principalmente depois de Dragon Age 2. No final de tudo, eles corrigiram todos os erros que precisavam, e em 18 de novembro de 2014 a BioWare lançou Dragon Age Inquisition. Apesar dos problemas enfrentados na produção e do fato de que mesmo depois do lançamento do jogo, eles não tinham todas as ferramentas da Frostbite funcionando perfeitamente. O jogo foi um grande sucesso, se tornando facilmente e rapidamente o jogo mais vendido da série Dragon Age. Mesmo que ainda seja perceptível dentro do jogo, partes do jogo que estão no nível abaixo em relação ao jogo todo, Dragon Age Inquisition é uma grande vitória para a BioWare. Mesmo que o sabor da vitória não durasse tanto até o próximo jogo do estúdio. Mas isso é história para outro vídeo. Então é isso, pessoal. Ficando por aqui. Espero que tenham gostado da história de desenvolvimento do Dragon Age Inquisition. Deixe no comentário o que vocês acharam. É isso. Curta, comenta, compartilha o vídeo, se inscreve no canal para ajudar a gente. É isso. Vou ficando por aqui. Em Cristo sempre. Até a próxima.